Bom, então nós temos o quê? Primeiro fator, aquele que cria alguma coisa ou aquela pessoa que desenvolve. No caso, foi Moisés quem escreveu a narrativa? Não. Por que não? O que é? Criar. Ele criou? Não. Por quê? Porque o registro está muito além da vida dele. Nem vive ele era. Exemplo. Vamos falar, vai, de Abraão. Quando Abraão existia, Moisés era vivo? Não. Noé? Não. Isaac? Jacó? Não. Ele não existia. Então, o que ele tem que ter? Ele teria que ter pego, isso não é uma concepção histórica, tá? Porque isso não existe. Se tivesse um registro escrito, de toda a história, de Adão, tal, e Moisés chega, pega e faz o quê? E desenvolve. Existia alguma coisa, registro escrito? Existia. Que nós chamamos, abre em Gênesis capítulo 4, por favor. Os primeiros versículos. E conheceu Adão a Eva. Capítulo 4? Sim, Gênesis 4. 5. 5. Este é o livro das gerações Aí, de Adão. não, devagar. Essa expressão aí, ó, isso aqui, ó, já descreve que alguma coisa existe. Este é uma coisa que está dizendo, esta caneta. Então está dizendo que alguma coisa existe, alguma matéria. Este é o livro, não é isso? O livro. Da genealogia. Então, lógico, não existia livro naquela época, né? Livro que nós temos hoje. Então você tinha o quê? Um manuscrito, vamos colocar dessa forma, mas nem o papiro. Nós tínhamos o que naquela época? O que era? Aqui, gente. Seria uma pedra. Agora imagina os senhores, quantas pedras existiam e o peso dessas pedras para ter todo esse conteúdo do Gênesis. Bastante pedra. Agora é para vocês mexerem o raciocínio. Naquela época não existia o papel. O papel vem depois, o papiro, o desenvolvimento também no Egito. Mas este é o livro da genealogia, não é isso? De quem? Das gerações de Adão. Das gerações. Quando você pega essa genealogia, em hebraico nós chamamos de Toledote. E essa palavra Toledote, ela é quem vai descrever o livro do Gênesis. Ou seja, da onde tirar uma árvore genealógica de Adão? Aí vem a pergunta. Essa árvore genealógica procede? Aí tem outra pergunta. Será que existia uma pedra, literalmente, que trazia toda a historicidade de Adão para esse escritor? Outra pergunta. Será que verdadeiramente Adão é um ser existencial? Existiu Adão e Eva? Complica aí. Vamos lá agora? Ó a pergunta que eu vou colocar para vocês pensarem usando a Bíblia. Olha, Adão existiu. Vamos colocar que Adão existiu. Beleza. Deus deu uma condição para Adão. Qual foi? Quando Deus cria todos os animais, segundo o livro do Gênesis, qual é a ordem que Deus dá para Adão? Deus foi e criou os animais, certo? Aí Deus falou o que para Adão? Adão, vá, faz o quê? Dá nome. O que nós entendemos? Que os animais que existem hoje, foi Adão quem deu nome. Agora vem outra pergunta. Quantos dias acordado ficou Adão? Quantas mil espécies existem de animais no mundo? São muitas, certo? Agora vem a pergunta. Como que Adão fez para dar nome aos pássaros? Já pensou, Adão? Pardal, periquito, garça. Como será que Adão deu nome aos peixes que estavam no fundo do mar? Ele mergulhou. Nossa, Adão era o cara. Era o cara de um QI absurdo. Não é isso? Está escrito na Bíblia. Por isso que eu falei, eu vou usar a Bíblia. Deus mandou ele dar nome, certo? Aí Adão era tão esperto, a ponto de dar nome a todos os animais, que ao mesmo tempo ele era burro. Porque ele vê a serpente e chama a serpente de serpente. É ele quem teria que dar o nome, certo? Certo. Então ele chama a serpente de serpente, e ele vê que a serpente é o animal mais astuto. Peraí, agora tem uma pergunta. Como que ele conseguiu ver a astúcia naquele animal, se ele ainda não tinha comido do fruto do quê? Conhecimento. Do conhecimento do quê? Do bem e do mal. E a astúcia é o quê? E como que ele escreveu isso? Como que ele escreveu isso se ainda não tinha comido do fruto? É isso que eu chamo do quê? De mitologia. Isso é um desenvolvimento ideológico do escritor da narrativa.
O escritor, na verdade, ele viu uma historicidade e ele faz o que? Uma adaptação do seu período. Então, não é Adão quem escreve sobre si. Adão não deu nome a animais algum. Só que o escritor ele tem que trazer o quê? Uma explicação para o seu período. Sim. E como que ele vai explicar? Mas por que chama de leão? Por que chama de gato? Não, porque surgiu um ser humano, Deus criou um homem, que esse homem foi a todos os animais. Entendi agora como foi. Mas como que nós conseguimos saber o que é certo e o que é errado? Não, porque o Criador criou um homem e esse homem comeu do fruto lá que não podia. Por isso que hoje nós temos a maldade. Entendi então. E as pessoas vivem assim. Não é assim? Isso é como nós estivéssemos ensinando uma criança, senhores. Ou seja, então o escritor ele vai fazendo o quê? O escritor ele vai fazendo uma adaptação para o seu momento. É a mesma coisa. Olha só outra questão interessante. Vamos ainda no livro do Gênesis. Existiu o famoso dilúvio, certo? Certo. Aí Noé fez o quê? Noé colocou um casal de cada animal, certo? Olha o que o escritor faz. A lei de animais puros e impuros só vem por intermédio de Moisés. Então, onde se Noé tirou essa concepção de animais puros e impuros? Sendo que a história surge lá na frente. Só por Moisés lá na frente. Então você vê que o registro está muito distante desses personagens. Ou seja, a historicidade ela é antiga, mas a adaptação é moderna. Então você possa se dizer que os grupos, da onde surgiu uma teoria, que o livro do Gênesis, foi desenvolvido por 4 fontes. O que são essas 4 fontes? São grupos de pessoas que redigiram esses contos. Um grupo chamado javista, o outro eloísta, o outro sacerdotal e o outro deuteronomista. Da onde surgiram nessa teoria? Por que eloísta? Quando você chega no livro do Gênesis, no capítulo 1, as palavras que mais atestam é a palavra Deus. No capítulo 1 só vai aparecer a palavra Deus. No capítulo 2, versículo 4, vai aparecer a palavra Senhor. A palavra Deus é a tradução do hebraico, o vocábulo Elohim. E Senhor é a tradução do tetragrama. Daqui então, Deus, fonte eloísta, que vem de Elohim, e o J, fonte javista, que vem do tetragrama, que é a tradução para Senhor. Daqui que se descobriu que não foi uma única pessoa quem criou o livro do Gênesis. Foi mais do que uma pessoa. Por quê? Porque se eu sou um escritor, eu tenho um estilo de escrever. Exemplo, seu nome é? Daniel. Se você for escrever uma carta para a sua... Você é casado? Não. Para a sua namorada. Você tem um estilo próprio de linguagem. Você escreve umas 10 cartas para ela. Se você pedir para alguém, escreve uma carta para minha namorada aí, mas você quer que eu escreva? Escreve qualquer coisa. Quando ela pegar em mãos, a primeira coisa que ela vai ver, a caligrafia não é a mesma. O estilo também não é o mesmo. E o sentido também não é. É a mesma coisa ao Gênesis. Quando você pega o Gênesis, no português dá para ver isso também. Você vai ver que existe distinção de linguagem. Não se casa, ou seja, se é um único escritor, não deveria ser uma única linguagem? É o correto? Se é só uma única pessoa quem escreveu, tem que ter um único estilo de linguagem. Só que o livro do Gênesis não tem um único estilo, tem vários estilos. Por que é a fonte sacerdotal? Porque existe aspecto de legalidade, como os animais puros e impuros que está lá dentro da arca. Agora, onde que entra a ideologia do escritor também? Vamos lá. Aí vai vir o dilúvio. Aí Noé foi e colocou um casal de cada animal dentro da arca. Aí eu pergunto, Noé também não dormiu. Como que um homem consegue ficar 40 dias, 40 noites sem dormir? Como? Professor, todos os animais dormiram ao mesmo tempo. De que forma? Vai no zoológico. Vai lá. Vai ver se todos os animais estão dormindo. Isso que nós estamos falando de alguns, né? Eu estou falando de todas as espécies que existem. Então, é impossível. Noé é em ter mais. Imagine a sujeira desses animais. Aí pergunto, de comida. Como que um ser humano não, foram 3, 6, 7, 8, como que 8 pessoas conseguiram alimentar e cuidar, não sei de quantos mil animais, em 40 dias e 40 noites? Como? De que forma? E tem mais, o que eles comeram? Mato? Ia fazer fogueira numa arca que é feita de madeira?
Meu pai do céu, como pode? Aí tem mais uma coisa. Ué, quando foi que os animais se tornaram carnívoros? Porque nesse caso eles tinham que ser herbívoros. Em qual momento que eles se tornaram carnívoros, então? Então todos eles se alimentavam de mato? E por que hoje um animal come um outro, então? Da onde vem, então, essa fase? Vocês estão vendo? Sim. Ou seja, questões científicas que não casa, não bate. Então isso que é? Uma ideologia do escritor. Ele procura fazer o quê? Gerar uma concepção para que sana as dúvidas das pessoas no seu período. Mesmo que não seja real e fato, mas traga o quê? Uma compreensão lógica. Mas quando você tenta entrar na lógica completa, você vai ver que vai gerar o quê? Absurdo. Gerou absurdo? Não é realidade. É uma ideologia.